Olá, boa noite. O primeiro treino para falar em público ocorreu no Antigo Egito. A primeira obra grega sobre oratória, escrita há mais de 2000 anos, assentava nos princípios extraídos na prática e experiência de oradores nas cidades-estado da Grécia Antiga. Na Grécia Antiga e em Roma, a oratória era estudada como componente da retórica, ou seja, a composição e apresentação de discursos, e era considerada uma importante habilidade na vida pública e privada. Para aprofundar mais sobre esse tema, estamos aqui com o professor Francisco Luiz Lavô, profissional com bastante experiência em ministrar cursos em diversas áreas. Há 14 anos, o professor Lavô ministra um curso de oratória e vem conseguindo grande sucesso nas capitais do Nordeste. E atualmente está fazendo as 2 maiores cidades do interior de cada estado. É com ele com quem vamos conversar hoje no programa Café com Leite. Está no ar o programa Café com Leite. Estamos começando mais um programa Café com Leite, aqui pela TV Verde Vale. Como eu falei, nosso convidado, professor Lavô, ele que ministra cursos de oratória, advogado, pós-graduado em comunicação e expressão, aqui com a gente, batendo um papo descontraído, levando até você informação, tirando de você esse medo de falar em público. Professor Lavô, boa noite, obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui no programa Café com Leite. Muito obrigado, Leite. Eu que agradeço essa oportunidade para que a gente possa levar informação acerca desse terrível inimigo que tem causado tanto prejuízo às pessoas em todas as áreas, em todos os segmentos, que é o medo de falar em público. E esse medo que, de fato, esse prejuízo que leva as pessoas, professor, não é nem um prejuízo financeiro, mas muitas vezes um prejuízo emocional, não é? Deixar de falar, ter medo, esse medo, isso está envolvido, está inserido em todas as pessoas de um modo geral? Exatamente, eu diria que ninguém está imune a esse medo de falar em público. Então, durante esses 14 anos que eu viajo o Nordeste inteiro ministrando esse curso de oratória, eu tenho falado muito isso em sala de aula, que eu geralmente pergunto para o pessoal, e aí, quem é aqui que não tem medo de falar em público? Quem é aqui que na hora de pegar o microfone, falar para pequenos e grandes grupos, não fica ansioso, não passa por todos esses sintomas de mãos geladas, frio na barriga, medo de dar o branco? Então aparece 1, 2 que levanta o braço e diz, eu não tenho medo de falar em público. Ele diz, o senhor está despachado, pode ir para casa, que o senhor não precisa de oratória, até porque o senhor nunca vai ser um orador, o senhor poderá ser um falante. Então, todos os grandes oradores, antes de subir num palco, de pegar o microfone, tem. Se não tiver isso, inclusive, Leite, me faz lembrar a frase da Elis Regina, que ela disse que no dia que tivesse que subir num palco para cantar, fazer um show e não sentisse esse friozinho na barriga, ela desistiria da carreira porque sabia que não era mais artista. Então, o bom orador aproveita essa ansiedade, essa expectativa, esse nervosismo e transforma em energia positiva. Isso é o segredo. E a oratória hoje, professor, é uma necessidade hoje nas pessoas diante dessa circunstância do medo? Exatamente. Eu diria para você que nós temos inúmeros profissionais marcando passo dentro das empresas que nunca se autopromove exatamente por conta da timidez. O mercado atual, Leite, ele exige profissionais com fluência verbal, profissionais que tenham desenvoltura e que saibam se comunicar bem. Então, em qualquer profissão, independentemente da função que você ocupa, as pessoas que se comunicam bem, elas têm mais chance de vencer, de se autopromover na empresa, com certeza. E isso está vinculado, né, professor? Eu acho que o medo, esse friozinho vem lá do medo, né? Com certeza. O medo é um sentimento já por si só inserido nas pessoas, né? E eu acho que isso é que provoca aqueles que se sentem autodidatas, como esses 2 ou 3 que se apresentam no curso, né? Eu acho que eles, no fundo, têm medo também, né? Com certeza. Mas o senhor sabe o que é que leva esse medo às pessoas? Olha, é uma insegurança? Existem pesquisas nesse sentido, né? Inclusive, pesquisa recente, universidades nos Estados Unidos, apontam o medo de falar em público como o maior medo da humanidade. Tem gente que diz, eu prefiro morrer do que subir ali naquele auditório com 400 pessoas, pegar o microfone e falar. Como tem? Então, é incrível. O medo de falar em público apareceu em primeiro lugar. O primeiro maior medo da humanidade era da morte. Mas como você deixa a morte sempre para depois, o medo de falar em público aparece em primeiro lugar.
Depois vem o medo de ficar pobre, o medo de inseto, o medo de altura. São vários medos. Mas o de falar em público, em primeiro lugar. Eu diria que uma das causas é exatamente porque quando você fala em público, você abre a guarda para que as pessoas julguem você. Então as pessoas têm medo de serem mal interpretadas, elas têm medo de não agradar, elas têm medo de estar falando, que é uma ilusão. Muita gente diz, eu não vou falar em público, porque ali só tem fera, ali só tem CDF, vou nada, ali só tem doutor, Deus me livre. Que é isso, mero engano. Ninguém sabe tudo, gente. Graças a Deus, porque se soubesse era muito chato, né? Então as pessoas têm medo de falar em público por inúmeras razões. Se todo mundo soubesse, não tinha público para o seu curso, não teria. Né? Então eu diria que é perfeitamente possível superar esse medo. Nós estamos vendo aí no mundo inteiro cursos de oratória, altos executivos se rendendo à sala de aula para fazer curso de oratória, exatamente porque você não pode continuar a vida inteira inventando desculpas. Leite é incrível. Tem gente que inventa que vai viajar, inventa que está doente e outros adoecem mesmo, tem febre, com medo de pegar o microfone e falar. Sim. Então as pessoas têm medo de falar em público, não é porque elas não saibam, não é porque elas não dominem o assunto. Elas têm medo de falar em público, é porque elas não sabem como coordenar essa fala. Eu diria que é uma das grandes razões... no seu curso tem essa orientação? Tem, exatamente é o que eu acho a parte mais estruturada do curso. É exatamente como montar passo a passo uma apresentação. Nunca chegar de imediato. Tem gente que diz, não, eu vou subir na hora lá o que vier, eu falo. Que é isso, não faça isso, pelo amor de Deus. Porque oratória, a gente não decora discurso. Olha, jamais decorar um discurso. Porque muitas vezes você tem tudo na cabeça, sabe exatamente o que vai falar, é convidado, se dirige até o microfone. Quando você volta para a sua cadeira e diz, pelo amor de Deus, eu falei nada do que eu ia falar. Então, oratória é algo vivo, acontece na hora. Não se decora discurso. Agora, dá uma segurança psicológica muito grande. Eu sempre recomendo é que você leve um script, um roteiro, para que você, passo a passo, você saiba o caminho que vai percorrer. Porque na hora que pintar lápis de memória, né, que comumente a gente diz, deu branco, você volta para o seu script e continua. Então o senhor orienta como professor que sempre o orador, mesmo que ele não leve o seu discurso pronto, né, que ele acha que é autodidata e que domina o assunto, então você levar pelo menos um scriptzinho. Exatamente, para que ele tenha um roteiro passo a passo dos caminhos que ele vai percorrer ao longo da sua apresentação. Agora não tenho nada contra, geralmente o pessoal pergunta, professor Lavô, como é que você viu essa história de levar o discurso, de ler o discurso? Gente, não tem problema nenhum. O discurso da Presidenta da República é lido, as autoridades. O erro está exatamente em você não ler esse discurso várias vezes, trabalhar a questão da pronúncia, da articulação, para que você, quando no momento da apresentação oficial, você possa levantar a vista, olhar para as pessoas, se devolver o texto, continuar lendo, levantar a vista, olhar para as pessoas. É isso que as pessoas deixam de fazer, mas não tem nenhum erro nisso, pode ler tranquilamente. Agora coloque alma, entonação de voz, porque senão fica aquela coisa, parece gravado, decorado, né? Tem o coração acima de tudo. O segredo, né? O segredo, né? Interessante, a sua pergunta é maravilhosa. Eu diria para você que oratória é muito mais recado emocional do que intelectual. E emoção é como eletricidade, vai tocando de um por um, envolvendo todo mundo. Então você tem que colocar o coração na ponta da língua. Não é? Então, você faz isso, atinge o objetivo. Com certeza, você percebe que você não se comunica só daqui para cima, você se comunica com o corpo todo. Então, nós temos a linguagem verbal e a linguagem não verbal. E por incrível que pareça, a que conta, a que pesa, a que define é a linguagem dos gestos. Você fala muito mais Professor, com olhares, com gestos, com movimento, do que com palavras. O senhor tem certeza? Olha o meu gesto, né? Olha, essa foi ótima, né? Eu costumo fazer isso. Eu pergunto, vocês estão gostando do curso? Estamos. Então, a mais forte é não estão. Que é exatamente você faz através do acenar de cabeça, do não. Né? Então, a oratória é muito mais postura, que tem a ver com gesto, né? Todo grande orador, Leite, ele se sustenta em 3 pilares. Em qualquer lugar do mundo que você for fazer um curso de oratória, se for um curso sério, ele vem em cima de 3 pilares. Postura, voz e conhecimento.
68% em oratória é postura, 68, 68. Voz, 23%. Conhecimento, apenas 7%. Todos nós tivemos professores maravilhosos, doutores no assunto, que sabiam tudo. Eu tive isso aqui na Faculdade de Direito. Mas que a aula dele era um fiasco. Então não é apenas ter o conhecimento, é saber como passar esse conhecimento. Então a forma como você passa é fundamental. Eu vou deixar aqui uma dica para os seus telespectadores com relação à oratória. Eu poderia resumir um curso que está aí percorrendo o Nordeste todo. Nós já fizemos todas as capitais do Nordeste. Agora estamos fazendo as 2 maiores cidades do interior de cada estado. Pernambuco, após Recife, fizemos Caruaru, Petrolina, Ceará, Fortaleza, Juazeiro, Sobral, e aí vai. Cada estado, 2 maiores cidades. Eu acho magnífico o seguinte: nós temos que falar alto para sermos ouvidos, pausadamente para sermos compreendidos e pouco para ser tolerado. Esse é o segredo da oratória. Alto para ser ouvido, pausadamente para ser compreendido e pouco para ser tolerado. Então isso é fantástico. Nos 10 primeiros minutos de explanação, você sabe o que está expondo, as pessoas entendem o que você está expondo. Dos 10 em diante, você sabe o que está expondo e as pessoas não mais entendem o que você está expondo. E de 15 minutos em diante, nem você sabe mais o que está expondo, nem as pessoas que estão te ouvindo estão mais entendendo nada. Então esse é o segredo para quem se interessa por oratória. Não fique de fora. O mercado não tem mais espaço para os tímidos, para as pessoas que se escondem, que arranjam justificativa. Recorra à sala de aula, está acontecendo no mundo. Pessoas de bom senso, pessoas inteligentes estão vendo que é perfeitamente possível dominar esse terrível inimigo que nos prejudica tanto, que nos traz tantos males, que é o medo de falar em público. Qualquer pessoa pode falar bem em público. Qualquer pessoa. Desde que conheça as técnicas, que exercite, que pratique. Não é nada extraordinário. Professor, você tem um índice de pessoas inibidas a nível de Nordeste ou de país? Olha, é incrível ver recentemente resultados. O povo norte-americano, que eu imaginava ser um pessoal altamente descontraído, desenrolados, né? Pessoas resolvidas, decididas. 89% dos americanos têm medo de falar em público, na América do Norte. No Nordeste eu diria que é quase 100%. E, afinal, o mundo, em qualquer país, as pessoas têm medo de falar em público. Por quê? O que é? Às vezes, eu até já sugeri que se implementasse o uso do microfone nas escolas, né? Porque tem gente que diz, não, eu consigo falar em público numa boa, mas se não colocar o microfone. Agora, se colocar, não vou mais não. Quer colocar a culpa no microfone. Exatamente. Quando o microfone não é remédio, né? O microfone ele apenas amplia a sua voz, né? Mas é perfeitamente possível. Eu sugiro para as pessoas que nunca façam a apresentação sem antes fazer um script. Nós temos visto aí através dos programas da imprensa de um modo geral, televisão, eu vi isso no programa da Fátima Bernardes. Um rapaz muito bem sucedido na empresa estava a ponto de deixar a administração da empresa porque ele não conseguia reunir a diretoria da empresa e promover reuniões, porque ele era tímido demais. E aí teve que recorrer aos cursos de oratória para aprender a dominar esse medo, elaborar cuidadosamente. Nós poderíamos resumir o seguinte, Leite. Quando você for falar em público, tenha os seguintes pensamentos. Primeiro, o que é que esse público está esperando de mim? Quem promoveu essa reunião me convidou para ser palestrante porque espera de mim o quê? Que eu convença o público caririense que falar em público é perfeitamente possível de ser aprendido e que as pessoas que falam em público têm melhores chances. Ok. O segundo passo, para quem eu vou falar? Isso é fundamental. Eu não admito que um palestrante venha para a região do Cariri proferir uma palestra num dos nossos auditórios aqui com 400, 500 pessoas e ele não saiba muita coisa sobre a região do Cariri. Ele tem que ler para interagir, ele tem que saber a escolaridade, os costumes psicossociais, quantos cursos superiores nós temos. Tem que fazer isso. Quando você sabe para quem você está falando, fica mais fácil, não é? Depois, saber sequenciar a fala. Uma das coisas que mais me irrita ultimamente, olha que eu viajo
país inteiro. Recentemente fiz Belo Horizonte através do Magalhães. Essa história, bom dia a todas, bom dia a todos. Palhaçada. Está errado. Gramaticalmente falando, está errado. A língua portuguesa, quando diz todos, ele está se referindo a homens e mulheres. Então não precisa você iniciar uma bom dia a todas, bom dia a todos. Errado. Não precisa. Não precisa. Já atingiu. Exatamente. A não ser que você coloque alguma coisa depois. Você diz bom dia a todas as mães de família aqui presentes. Bom dia a todos os pais de família. Aí ficaria correto, né? Tem pessoas, Leite, que têm uma dificuldade incrível, não é de começar um discurso. Eles sabem começar, dar o pontapé inicial da bola. A dificuldade deles é exatamente concluir. Você percebe que o cara está querendo concluir o pronunciamento, mas não consegue fechar. Então, depois que você, no curso de oratória, vê passo a passo como é que você se dirige ao público, os elogios que você deve fazer, como você deve concluir, fica fácil. Eu diria que é perfeitamente possível e que não perca tempo. Vença a timidez, aprenda as técnicas, fale com segurança, com entusiasmo e convença, porque o bom orador não é aquele que fala bonito, não. O bom orador é aquele que convence. Fala pouco, e diz tudo. Transmite a mensagem e convence o público, né? Gostei como você concluiu. O segredo é exatamente isso aí. Tem pessoas que pegam o microfone, se entreolha, diz uma frase bonita, todo mundo diz, eita, Leite, o cara falou bonito. Falou, professor Lavor, mas o que foi que ele falou mesmo? O que foi que ele falou? Né? O que ele falou, não sei não. Agora, o que falou bonito, falou. Bonito. Não é por aí, gente. Falar bonito impressiona, mas não convence. Portanto, você que está nos ouvindo e que tem esse medo de falar em público, não se deixe vencer por isso. É perfeitamente possível de ser aprendido toda essa técnica de como falar bem, com segurança, com naturalidade. E o melhor, com clareza, com objetividade. Estamos tendo aqui uma verdadeira aula sobre oratória, como perder esse medo, esse friozinho na barriga de falar em público com o professor Lavor, ele que veio aqui trazer essa mensagem para a gente sobre oratória, mas você falar, você se expressar, transmitir, levar a sua informação ao público, sem saborear uma água mineral São Geraldo, você vai sentir problema na garganta. Por isso eu vou convidar o professor Lavor para saborear uma água mineral São Geraldo. Enquanto nós saboreamos a água mineral São Geraldo, vamos falar sobre a água. Acabamos de degustar o que há de mais gostoso, saboroso, cristalino e também que é a mais preferida na região do Cariri. Eu estou falando da água mineral São Geraldo. Ela que leva a marca da Cajuína São Geraldo e é genuinamente juazeirense. Água mineral São Geraldo. Obrigado. São Geraldo, água mineral São Geraldo, essa é nossa, é daqui. Um abraço para a dona Tarsila, lá na água mineral São Geraldo. Café com leite, não pode faltar também um cafezinho quentinho. Professor, aqui chegou no programa Café com Leite, tem que saborear um cafezinho, viu? Exatamente. Faz parte do show. Muito obrigado. Enquanto eu saboreio esse cafezinho aqui com o nosso convidado, vou chamar um rápido intervalo de apoio cultural, já nós voltamos, rapidinho. Voltamos nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Hoje o nosso convidado, professor Francisco Lavor, ele que ministra cursos de oratória, dentre tantos outros, há mais de 14 anos aqui por esse Nordeste brasileiro, quem sabe no Brasil, falando como perder esse medo de falar em público, né? Mas eu queria mostrar para você, João, por favor, mostra aqui o novo encarte, o novo informativo Leite e Contabilidade do mês de maio desse ano aqui, trazendo informações importantes aqui sobre salário família, as perdas no recebimento de créditos decorrentes nas atividades da pessoa jurídica, o que determina a legislação na contratação de menor aprendiz, informações importantes sobre o microempreendedor individual, algumas informações aqui no informativo Leite e Contabilidade, você pode adquirir gratuitamente lá na empresa Leite e Contabilidade, aqui na Rua Delmiro Gouveia, 163, aqui em Juazeiro do Norte. Professor,
Medo de falar em público, isso é uma constante nas pessoas, né? Eu lhe pergunto, os gestos podem ser entendidos como um meio de oratória? A gesticulação das pessoas no momento da fala? Exatamente, Leite. Oratória é a arte de falar em público. Então seria Essa assim, arte está inserida. seria assim um desastre, né? Você tentar falar em público todo engessado. Então, quando falando em público, você usa olhares, gestos, movimento, e isso é que complementa. Eu diria que os gestos são a complementação da linguagem verbal. As mãos, quando você fala em público, o que mais você olha numa pessoa quando ela está falando em público é exatamente as mãos e os olhos. As mãos são as molduras nas quais nós colocamos as palavras. E os olhos porque dizem da tua sinceridade, né, naquele momento. Então o gesto é fundamental. É muito mais importante do que as próprias palavras Transmite em si. mais Muito segurança mais. na mensagem. Muito mais, né? A postura. Postura fundamental. Postura 68%. Em oratória é postura. Você não pode falar com a cabeça muito erguida, da ideia de arrogância, de prepotência. Você não pode falar com a cabeça muito baixa, os ombros caídos, da ideia de sobressaviência. Você tem que fazer esse equilíbrio. Olhar o auditório, olhar todos, olha a última fileira do auditório que você tem a impressão, todas as pessoas têm a impressão que você está olhando para elas. Então tem muitas técnicas relacionadas a essa questão da postura, né? Cuidado com as mãos. Gente, é incrível, tem pessoas que não sabem onde colocar as mãos, tem uns que colocam a mão no bolso, tem outros que colocam a mão por trás. Então tudo isso é linguagem gestual e os gestos são fundamentais em qualquer tipo de comunicação. A gesticulação, ela transmite mais do que a voz? A linguagem não verbal, ou seja, a linguagem que se faz através de gestos, ela é muito mais forte do que a linguagem verbal. Olha a frase magnífica, maravilhosa, adoro essa frase. Você fala tão alto e eu não consigo ouvir, porque aquilo que você faz fala mais alto ainda. Então veja bem, aquilo que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir sua voz. As pessoas olham muito mais para teu olhar e gesto e movimento que para a tua voz, tuas palavras. Então, gestos é fundamental. Imagina um orador que chega, boa noite, eu estou muito satisfeito de estar aqui em Juazeiro, cidade. O que é isso? Boa noite, pessoal. Vocês não imaginam a minha alegria, a minha satisfação, o prazer de estar visitando a região do Cariri. Aí você vê que o cara entrou com alma, com gesto, com vida, com força. Então, isso é gesto. Comunicação é gestual. Mas a impostação da voz, ela é uma necessidade, né? No momento da oratória. Dentro dessa frase aí, tirou a imposta, desvalorizou aí no meu entender a impostação da voz. A gesticulação, não? Olha, há quem diga que é muito Corrija, eu sou aluno. Há quem diga que é muito difícil cantar e tocar. Né? Para os meus amigos aqui do Cariri que gostam de música, né? Eu conheço tanta gente aqui, então é muito difícil. Olha, você veja, a Maria Bethânia, a cantora, ela está dentro da técnica musical cantar, mas ela está muito dentro da coreografia, da expressão. Então é porque você está falando de temas que têm uma semelhança muito grande. Entonação de voz, impostação de voz. O que é impostação de voz? Vamos esclarecer. Toda vez que você colocar a sua voz acima do timbre natural que você usa, você está fazendo uma impostação de voz. Toda vez que você colocar a sua voz abaixo do timbre natural que você usa, você está fazendo uma impostação de voz. Então o segredo da voz é esse. Sobe a voz, ora você baixa a voz. Ora você fala mais alto para chamar a atenção das pessoas, ora você fala um pouquinho mais molinho, mais baiano. Isso é o segredo da voz. A impostação de voz é isso. A forma como ela é aplicada. Postura é outra coisa. Certo? Enquanto que você está nessas nuances, subir voz, baixar voz, falar mais alto, falar mais baixo, falar mais rápido, eu tenho que terminar isso, para você me entregar isso agora. Isso é impostação de voz. Agora, na hora que eu vou para todo esse movimento que eu estou fazendo aqui, através de olhares, aí é postura. Mas essa impostação está dentro do contexto. Com certeza. Olha, você pega um texto, um comercial, traga aqui para a televisão e entregue, não falando mal dos profissionais da região, mas pegue um texto comercial e entregue para qualquer locutor, qualquer apresentador do programa de televisão aqui. Textualmente, manda ele ler esse texto, falando sobre o Cariri, 250 anos da cidade do Crato. Pegue esse mesmo texto e entregue nas mãos do Lima Duarte. É diferente ou não?
Com certeza. Com certeza, porque ele tem todas as técnicas de voz, de nuance, de impostação, tudo isso. Então, falar em público é difícil exatamente porque envolve muita coisa, gente. Não é só saber o assunto, não. O cara é médico, ginecologista, obstetra, é convidado para ir hoje à noite no Memorial Padre Cícero falar sobre aborto. É a praia dele, gente. Ele domina, ele sabe isso aí, mas ele morre de medo. Não vai não, viu? Ele diz, não, estou me preparando, ainda estou... Não está se preparando nada, é porque médico adora bisturi. Mas quando você coloca o microfone, ele treme nas bases. Certo? Então as pessoas têm medo de falar em público, não é porque elas não saibam o assunto. Interessante. Elas têm medo de falar em público, é porque elas não dominam todo esse universo que nós estamos abordando aqui. A postura, a entonação de voz, o sequenciamento lógico, saber como é que você vai se dirigir, como é que você vai desenvolver, como é que você vai concluir. É isso que os cursos de oratória ensinam. Essa sequência de como... Fundamental. É fundamental, né? Importantíssimo, né? Tem gente que mistura tudo. Você diz, rapaz, eu não gosto quando aquele cara coordena... Olha, nem coordenando reunião ele presta, porque ele mistura tudo, a informação demais, ninguém entende nada. Acontece demais isso. Porque ele não tem esse sequencial lógico, passo a passo, que eu diria que uma das razões de sucesso desse curso, 14 anos, mais de 30 mil pessoas já viu. Eu digo isso em todos os meios de comunicação que eu uso, que eu tenho a oportunidade de falar. Não existe uma pessoa que tenha feito um curso de oratória com o professor Lavô que não tenha considerado o curso excelente. Vaidade, sim. Humildade, sim, também. Existe uma entrega muito grande, uma paixão muito grande pelo que eu faço. Eu adoro isso, eu leio sobre o assunto, eu vejo todos os profissionais. Para dar aula. Mentira. A minha esposa disse, no dia que eu tiver que deixar de dar aula, eu morro. Eu acho que é mesmo. Antes de ir para o Banco do Brasil, eu já estava com sala de aula. No Banco do Brasil, eu já fui professor lá dentro, né? Instrutor. Então, é uma coisa muito de você se identificar. E o melhor, qualquer pessoa pode falar bem em público. Isso eu achei magnífico. Qualquer pessoa. É questão só de técnica, de você aprender passo a passo. Executar, fazer, praticar. Pronto, você colocou muito bem. Não existe mágica, gente. É lei da aprendizagem. Só você aprende a fazer fazendo. Vamos treinar. E tem gente que diz, não vou. Não adianta, você faz um curso de oratória e deixa tudo para lá. Vamos aplicar. Daqui para frente, teve a oportunidade de falar em público, fale. Velório, casamento, 15 anos, batizado. O que aparecer, pega o microfone e fale. É assim que os grandes oradores se lançam. Não tem nada pronto, né? E eu não diria só na oratória, mas num contexto geral. De modo geral. Tudo que você vai fazer, use esse aspecto. Olha, eu não vou esquecer disso. Use o coração. Ah, lindo demais. Faz né? aquilo com o coração e pratique. Isso. Isso é uma... Isso é que faz o diferencial, né? Faz o diferencial. Né? As pessoas percebem, dizem, agora ele está dentro do elemento dele, ele está fazendo o que ele gosta, ele se identifica com isso aí. Pelo amor de Deus, o que você vê hoje, né? As pessoas fazendo exatamente o oposto do que elas gostariam de fazer. Faz porque alguém fez. Faz porque tu gosta. Faz por amor, né? Exatamente. Professor, quais os tipos de linguagem mais utilizadas hoje pelo ser humano? A universal é a dos gestos, né? Embora ela varia de acordo com cada lugar, né? Há gestos que significam uma coisa em determinado país, em outro país. Tem que ter muita cautela, tem que ter muito, né? cuidado. Muito cuidado. Inclusive, já que a gente adentrou isso aí, veja, eu tenho vários amigos aqui na região do Cariri, eu venho sempre, e tem uma pessoa muito especial aqui, fez até doutorado recentemente na França, professora da URCA, e a gente sempre comenta sobre isso. Interessante, oratória, a recomendação dos estudiosos de oratória é que você nunca deve sobrecarregar no seu sotaque, que é o termo popular. E, cientificamente o nome é variação linguística. Então dizem que você nunca deve sobrecarregar. Você é nordestino, nós somos nordestinos, somos cearenses. De uma hora para outra somos convidados para proferir uma palestra em Porto Alegre. Aí eu sou lá de Fortaleza, chego em Porto Alegre e digo, e aí, macho, tu viu o jogo contra o Ceará, macho? Não sei o que, macho. O cara diz, que é isso? Aí o cara é gaúcho, tá em Fortaleza, diz, barbaridade, tchê. O cara lá de Fortaleza, quem foi isso nele? Então, a recomendação é que você não tenha cuidado. Não vamos sobrecarregar no nosso sotaque quando a gente estiver fora do nosso estado natural. Na hora que você vê uma pessoa na televisão falando, se ela for do Recife, você identifica. Eu chego dentro do Recife, o pessoal diz, eu torço esporte. Eu digo, é com X? Esporte, tá? Esporte. Então, a recomendação... William Bonner, quando está apresentando o Jornal Nacional, ele tem variação linguística diferente? Não tem. Então, o que se busca hoje é uma linguagem padrão que as pessoas possam te entender. Por que a recomendação de não sobrecarregar no sotaque?
você como apresentador de um programa de televisão, é que as pessoas que estão te ouvindo, se elas não falarem essa mesma língua, eles vão deixar de prestar atenção na sua mensagem, vão ficar ligados na tua variação linguística. Preste atenção como é que ele... Eu me lembro em Fortaleza, em sala de aula, quando eu disse, eu acho isso ridículo. O pessoal disse, professor, repete aí, que o caririense ele não diz ridículo, ele diz ridículo, ridículo. O caririense diz tia, vou para casa da tia. Não, tia já é Fortaleza, tia. Então você tem que ter esse cuidado, falar uma linguagem padrão, para que as pessoas... Agora, claro, é o difícil em oratória. Você tem que saber o momento, para quem você está falando. Você fazendo um programa de audiência aqui na região do Cariri, quanto mais caririense você for, melhor. Eu estou falando no outro momento que você estiver fora do seu estado Cada natural. situação, né? Cada tem que saber, situação, a hora de você colocar a linguagem de acordo com o nível de escolaridade das pessoas, com os costumes. Isso é fundamental. É necessário saber que público vai te ouvir, né? Aquilo que você falou inicialmente, né? Saber para quem falar. Com certeza. Se você conhecer a região, conhecer. Como é que você vai adequar uma linguagem se você não sabe exatamente o nível de escolaridade dessas pessoas? Há até uma lenda aqui na região do Cariri, eu sou daqui, eu moro em Fortaleza há 14 anos, mas eu sou da região do Cariri, que tinha um cidadão aqui chamado José Neri, que quando ele ia ensinar os eleitores a votar, ele dizia, vocês ficaram diante de um quadrilátero e terão que... Agricultor vai saber o que é isso, pelo amor de Deus. Não, nós temos que falar a linguagem das pessoas que estão nos ouvindo. Por perfeito, isso que você tem que levantar essas informações. Professor, a oratória está dentro da comunicação, não é? Que é uma necessidade hoje do ser humano. Exatamente. É uma necessidade hoje de sobrevivência. Quem não se comunica, se trumbica, já dizia o velho guerreiro, né? Quais são os níveis de comunicação existentes hoje? Ótimo, muito bem, isso é maravilhoso. Nós temos 4 níveis de comunicação. O primeiro, nós não temos problema com ele. É o intrapessoal. Introspecto, né? Falar para você dentro, mesmo. Né? Intrapessoal. Antes de levar uma conversa com o seu chefe, se você segunda-feira vai levar uma conversa séria, pedir um aumento, vai conversar com o seu chefe, no domingo à noite você já começa a elaborar essa conversa. Diz, amanhã quando eu entrar no escritório lá na sala do meu chefe, eu vou falar isso assim, assim. Não, mas eu não posso falar isso não, se eu falar isso aí dá errado. Então o primeiro momento da comunicação tem que acontecer com você, intrapessoal. Depois que você ensaiou direitinho, aí acontece o segundo nível de comunicação, que é o que nós estamos travando aqui agora. É a comunicação interpessoal. Eu e você. Até aí as pessoas não têm problema de falar em público. Principalmente tiver uma cervejinha. Com café às vezes ainda inibe, né? Mas com cervejinha e churrasco não inibe. O pessoal se solta em mesa de bar, fala, não tem medo de falar em público em mesa de bar, não existe. Né? Agora o terceiro o bicho pega. Aí vem o terceiro nível de comunicação, que é a comunicação em grupo. Quando você vai ter que entrar no auditório, numa sala, pegar um microfone e se dirigir para um grupo. Por quê? Porque você está falando para pessoas de personalidades diferentes, reunidas em grupo. Falar em público, Leite, eu diria que é como se você vai dar um mergulho aqui na água que você não sabe o que tem por baixo. Ele diz, Deus tome de conta, vou lá, vou enfrentar o pessoal, vou entrar em cena. Aí vem todo aquele friozinho na barriga, mão gelada, expectativa, aquela coisa toda. Com 2 minutos que você está começando a falar, você vai ganhando confiança, vai soltando. Tem gente que é preciso tomar o microfone, que ele não entrega mais, sabe? É incrível, né? Mas os 2 primeiros minutos de um orador são cruciantes. Coração dispara, adrenalina vai. Essa introdução você sobe, né? Que olha aquele auditório, 400, 500 pessoas, você diz, qual é o próximo aqui que eu procuro um lugar para você sair. Mas a proporção que você vai falando, você vai ganhando autoconfiança, inspira, solta o ar lentamente e vai falando e vai embora. Não pode, haja o que houver, você tem que fazer esse pronunciamento. Tem gente que diz, eu estou emocionado, eu não tenho palavra. Não, é isso. O público está aqui, saiu de casa, deixou seus afazeres. Então você vai chorar em casa, mas aqui não, né? Aqui não, Então eu diria que os 2 primeiros minutos são cruciantes. Mas voltando aos níveis de comunicação, são 4. Primeiro, intra. Segundo, inter. Terceiro, em grupo. E o quarto, que é o mais difícil, que é o que o orador busca, que é a comunicação em massa. Quando você vai para uma estação de televisão, a senhora presidenta da República, Dilma Rousseff, na hora que ela pega o microfone, ela está se dirigindo à nação, né?
E em oratória, o que conta muito é o cuidado, a educação, a finesse, a cortesia, a polidez. Tem gente que se refere à senhora presidente da República dizendo a Dilma. Eu digo, isso é um amigo assim, a Dilma. Você já viu o pessoal que dizer, intimidade, já, demais. Eu acho isso incrível. Como é que você se dirige a uma autoridade maior do país, presidenta da Federação Brasileira, República Brasileira, aí você diz a Dilma. Não, a senhora Dilma Rousseff, esse é que é o tratamento correto. Eu não gosto muito das pessoas que usam essa intimidade toda, porque a linguagem coloquial é uma coisa, mas a linguagem formal, quando você está diante de câmeras... Amanhã, quando ela deixar de ser, e existir a intimidade, até se respeita, né? Dilma, até se respeita, mas mesmo assim não se deve usar assim, ex. A senhora presidente da República Dilma Rousseff, período tal. Esse ex ninguém aguenta, a não ser que você diga ex-pobre. Aí o pessoal adora. Adora, né? Tá certo. Ok. Estamos conversando aqui com o professor Lavô, falando sobre oratória, essas técnicas maravilhosas. Estamos tendo aqui uma verdadeira aula de como devemos proceder e perder esse friozinho na barriga, né? Não é, professor? Com certeza. Agora, professor, é possível. Antes de encerrar esse bloco, vou lhe perguntar. Você sente esse friozinho quando vai iniciar um curso? Tudo a mesma coisa, tudo igual. Não tem jeito. Olha... Nem tomando água? Não, nada. E por falar tomar uma água, fui em Caruaru, Pernambuco. Agropecuarista, vereador, ele disse, professor Lavô, nós estamos em sala de aula e eu quero perguntar para o senhor se o senhor recomenda ou não. Eu fico muito nervoso na hora de subir no palanque, às vezes é até um caminhão, é período de campanha, tudo. E eu geralmente tomo 2 lapadas de uísque. O que o senhor acha para administrar o medo? Eu digo, pelo amor de Deus, nunca faça isso. Você corre o risco de adquirir o hábito de só falar lubrificado pelo álcool. E quem está sob efeito etílico, qualquer besteira que diz, acha o máximo, ri da gargalhada, mas só quem acha é ele, né? Só ele. Então não é recomendável. A águazinha sim, a água hidrata as cordas vocais, tudo bem, mas somente a água. Então vamos hidratar agora com a água mineral São Geraldo, mais uma vez aqui. Essa tá geladinha, vamos hidratar, porque nós conversamos um pouco aqui, né, professor? Enquanto isso, se você por acaso desidratar, professor, mais uma água aqui. Obrigado. Se você tiver problema nas cordas vocais, algum problema de saúde, faça seus exames no laboratório LAMIC. Se você precisa fazer exames com perfeição, precisão e qualidade, vá ao laboratório LAMIC. O LAMIC conta com profissionais qualificados e técnicos bem preparados para melhor lhe atender. O LAMIC realiza os mais variados tipos de exames laboratoriais. Você encontra o LAMIC com uma unidade central na Rua Padre Cícero 759 e postos de coletas em Milagres, Campos Sales, Caririaçu, Novo Juazeiro e na clínica Dr. Clemir Arraes. O LAMIC tem a direção certa dos doutores Ivanilson Júnior, Leonardo Davi e da doutora Socorro Cabral. Um abraço para meu amigo Ivanilson e toda a sua equipe do laboratório LAMIC, toda a equipe interna e externa que fazem o laboratório LAMIC. Vamos saborear mais um cafezinho aqui, professor? Mais um cafezinho. Mais um cafezinho aqui. Para encerrar esse segundo bloco, daqui a pouquinho nós voltamos. É rapidinho. É isso aí, durante todo o bloco, saboreando esse cafezinho aqui maravilhoso. Mas eu quero antes disso mostrar aqui como vencer o medo, falar com entusiasmo, conquistar e convencer os ouvintes. Curso de oratória, a arte de falar em público, 128ª. Falei certo? É, turma, que maravilha. E recentemente aqui em Juazeiro, no último dia 9 e 10 de maio, mas sempre aqui, professor, sempre aqui eu acompanho. Dizem que eu já faço parte do calendário aqui da região calendário, do Cariri, né? Eu sempre estou vindo da região do Cariri e a aceitação muito grande, muito boa. Esse curso tem sido muito comentado aqui na região. Eu tenho sempre acompanhado aí na mídia. As referências tem sempre uma boa. A turma, sempre completa a turma? Sempre completa e o melhor. Profissionais de diversas áreas. Tem gente com 14 anos, tem gente com 80. Que maravilha. Tem gente com doutorado, tem gente só com ensino fundamental.
É legal, muito satisfeito. Me diga uma coisa, e esse público, são públicos que procuram quando você divulga através do Senai, né? Eu sempre vejo através do Senai. O Senai sempre está nos apoiando. É um parceiro, né? É um centro de credibilidade a nível nacional, né? Pois é, mas quando você busca, quando você vem ministrar esse curso, as pessoas buscam o que eu digo assim, de vários... O público é de um modo variado, é estudante, empresário, político. Exatamente. Nós temos gente de todas as profissões. Oratória hoje deixou de ser uma necessidade de advogado. Era exclusivo, né? Só quem se interessava por oratória era advogados, políticos, sacerdote. Hoje não, as pessoas se deram conta que em qualquer que seja a sua profissão você precisa de oratória. Eu diria que essa é uma das razões porque esse curso faz tanto sucesso. É porque interessa a gregos e baianos. Hoje todo mundo se interessa por oratória, até a dona de casa. O professor, o estudante, o vendedor. O vendedor que não se comunica bem, ele está fadado a não vender nada, né? Isso quer dizer que a oratória hoje está inserida em todos os negócios? Todos os negócios, todas as profissões, independentemente da função que você ocupa na empresa. A oratória é de fundamental importância. Quem não se comunica, se trumbica. Eu acho isso fantástico. Professor, me diga uma coisa. Aquele cidadão aquele rapaz, aquela menina que faz a faxina, aquela pessoa humilde, um pedreiro, um ajudante de pedreiro. É interessante. É necessário. Essa abordagem me fez lembrar as aulas de sociolinguística, que tem a parte do preconceito econômico da língua, né? As pessoas pensam que só quem precisa falar bem é quem tem dinheiro. Não, gente. Se comunicar bem. Que coisa mais bonita você ver uma pessoa bem popular dizer uma frase com uma propriedade tão grande que talvez se eu fosse rebuscar a gramática, os livros, as obras literárias que eu tive que ver, eu não conseguisse dizer com tanta clareza, com tanta objetividade. Há até quem diga que não era preciso professor de língua portuguesa nas escolas brasileiras, uma vez que a nossa língua mãe é o português. As pessoas que nunca foram falar, ou melhor, nunca foram à escola, às vezes elas falam correto, porque a língua está internalizada em cada um de nós. Se você chegar para uma criança de 4 anos de idade, sexo masculino, olhar para ela e dizer, você é linda. Ela nunca foi à escola, ela nunca estudou gênero masculino e feminino, mas ela vai olhar para você e vai dizer, eu não sou linda, eu sou lindo. Então, qualquer pessoa pode falar bem em público. Agora, essa história de buscar palavras difíceis, não adianta você estar gastando seu latim, as pessoas não vão entender nada, o objetivo tem que ser atingido, então fale a linguagem do povo. Eu acho lindo aquele caso do Luiz Inácio Lula da Silva, quando ele casou quem votar em Eurico, vota em Pimentel. Quem votar em Pimentel, vota em Eunice. Não tem que votar no outro e não precisa votar em mais ninguém. Quando ele joga, mas mais ninguém era da felicidade. Isso é linguagem gestual. Aí chega um intelectual, é preciso que você una. Veja, o povo não vai entender nada disso, não. O povo quer que seja mais objetivo, né? Eu gosto mas muito você falou aí, falam bonito, no exemplo lindo e linda, né? Uhum. E eu sei uma pequena história que a mãe dizia, dizia para o filho dela, não vá para o colégio, não faça isso, não jogue bola, não saia de casa, não suba essa escada, não busque aquilo. Aí ela matriculou o seu filho no colégio e no primeiro dia, meu filho, como foi seu primeiro dia no colégio? Eu aprendi que meu nome não é não. Meu nome é João. Quer dizer, de tanto a mãe dizer, não faça isso, não faça aquilo, ele já entendia que o nome dele era não. E ele chegou em casa e disse, aprendeu alguma coisa? Aprendi sim, mamãe. Meu nome não é não, é João. É interessante, né? Vamos aproveitar essa oportunidade. Eu gosto demais disso. Quantos recursos a língua portuguesa lhe oferece para que você passe a sua mensagem? Porque oratória é comunicação. Então, na comunicação tem a mensagem, que é o que nós estamos passando aqui para as pessoas, tem o emissor, tem as pessoas que estão lá do outro lado recebendo. Então, ninguém conta uma história do mesmo jeito, já perceberam? Com certeza. Cada pessoa, a língua é a mesma, as palavras são as mesmas, mas cada um tem seu jeito próprio de contar transmitir, contar a sua história. Então isso eu acho fantástico. Às vezes você arrodeia tanto que não consegue passar. Dizem que nós, nordestinos, chegamos na sala do chefe, o clima não está bom, não sei o quê, conversando demais. Chefe, precisa trocar isso aqui. Pronto, acabou. Eu gosto das pessoas assim, objetivas, sucintas, que vão direto no assunto. Tem gente que arrodeia demais.
decidir finalmente qual é a dele. Tem uns que você não sabe, se ele está de um lado ou está do outro. O orador que você diz, finalmente, ele é a favor ou é contra o prefeito? Rapaz, não sei não, porque tem hora que ele não tem clareza, não tem coerência. É incrível. Então, a oratória é bonito por isso, porque você precisa dominar toda essa parte. Professor, se as empresas desejarem contratar o professor Lavor para ministrar o curso de oratória. Olha que bom, agora eu gostei. Gostou? Veja bem, quando eu me lancei há 14 anos atrás com esse curso de oratória, era bem mais difícil, né? As rádios divulgavam, as pessoas ligavam lá para o Senai e lá fazer sua inscrição. Hoje, graças a Deus, um profissional reconhecido nacionalmente, e eu trabalho muito mais com empresas do que com turmas abertas assim, Senai. Que bom, né? Hoje mesmo à noite eu tenho uma reunião com um rapaz que é coordenador do curso de marketing da FAP. Já vim contratado pela Leão Sampaio. Ontem me contrataram para ir para Alagoas. Então tá aí o nosso site na internet, quem quiser ver mais. Qual é o seu site? www.cursodeoratorialavor.com.br. Vamos colocar aí nos caracteres aí, viu? Curso www.cursodeoratorialavor.com.br. Vamos colocar aí nos caracteres para você que está aí nos assistindo nesse momento. E se quiser contratar o professor Lavor exclusivamente para ministrar palestra, não só essa, né, professor? Não só sobre oratória. Essa, digamos assim, é aquela que o coração atinge mais ou não? Veja bem, né? É muito bom falar daquele que você gosta, né? Minha experiência toda em sala de aula, que foi minha paixão, eu me lembro que tinha professor que chegava, aqui mesmo eu fui coordenador do curso de elaboração de texto do Paraíso, e tinha professor que chegava, eu quero dar aula. Eu digo, e qual é a disciplina que você ministra? Ele olhava para mim e dizia, qual é a que tem aí? Qual é a que tem aí, né? Era qualquer coisa então, que não é por aí, né? Nós ministramos cursos de elaboração e gestão de projetos, cursos de cerimonial, cursos de inteligências múltiplas, mas o curso que realmente disparou é o carro-chefe, é o curso de oratória. É o que eu gosto realmente de ministrar. Então, as pessoas interessadas devem entrar no site e fazer esse contato com a gente. Muito fácil. cursodeoratorialavor.com.br. Muito bem, vamos colocar aí novamente nos caracteres. Quero mandar um abraço para a dona Marisa, lá no sítio Amaro Coelho, assistindo o programa Café com Leite, e para a Vânia também, que lá em Barbalho assiste o programa Café com Leite, e sua filhinha, né? Sempre ligado na TV Verde Vale todas as terças-feiras. Vou chamar aqui um VTzinho de leite, marcas e patentes, nosso patrocinador. Para nos protegermos e proteger nossos bens, a cada dia construímos muros mais altos, cercas elétricas, circuito de TV e muito mais. E o que fazer com o patrimônio que as cercas e os muros não protegem? Sua marca é seu maior patrimônio e só está protegida quando você registra. Leite, marcas e patentes. Soluções sem fronteiras. Falamos de leite, marcas e patentes. Nós não podemos deixar aqui o professor Lavor sem essa pergunta. Qual a recomendação que o senhor passa para as pessoas sobre a questão da oratória? O que é que o senhor sugere ou orienta as pessoas? Tudo bem. Para concluir, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou ser bem objetivo. Eu quero realmente deixar com o pessoal que ora nos assiste o seguinte. Primeiro, procura ver qual é o grande dificultador. Nós poderíamos fazer isso agora, nós mesmos. O que é que mais me impede que eu seja um bom orador? Eu não domino muitas palavras, meu vocabulário é pouco. Está faltando o quê? Leitura. Ah, mas eu domino, eu tenho um bom vocabulário, agora eu não sei sequenciar a minha fala. Está falando o quê? Vai lá no Padre Antônio Vieira e pega a estrutura do discurso. Ah, mas meu problema é timidez. Que, de modo geral, é o de todo mundo. Comece falando para 3 pessoas. Vai lá no site cursodeoratorialavor.com.br, encontra a solução. Pois é. Comece falando para 3 pessoas, depois bota mais 5 cadeiras, vai para 8 e aos poucos você vai chegar lá, né? Vá praticando. Então, cada um deve parar e ver e se lançar, porque não adianta. O medo tem efeito cumulativo. Você é convidado para fazer uma palestra hoje à noite, você não vai. Amanhã fica mais difícil. Depois de amanhã, mais difícil ainda. Então, isso implica dizer que você está alimentando o medo. Exatamente, ele cresce. Então, você tem que se lançar, né? Vá,
não fique pensando que as pessoas vão torcer contra você, porque tem muita gente que diz, eu não vou falar em público, porque está todo mundo sentadinho ali no auditório, poltrona acolchoada, tudo na zona de conforto, e eu aqui, estão querendo rir da minha cara, estão querendo que eu faça... Não é isso, gente. As pessoas saem de casa, deixam os seus afazeres, vêm assistir uma palestra sua. Elas não estão torcendo contra você, não. Elas estão torcendo a seu favor. Elas querem que você seja brilhante. Então, perca esse medo do público, porque o público não é seu inimigo. Pelo contrário, o público está do teu lado para te apoiar e quer ver realmente você desempenhar com eficiência. Professor, o curso de protocolo de cerimonial, esse sim. Você também? Sim. E agora esse é um curso muito específico. Eu me lembro, há 10 anos atrás, a região do Cariri não falava nem curso cerimonial. A Marconizete era chefe cerimonial da URCA, veio fazer quando eu trouxe aqui o presidente do Comitê Nacional. Então é uma coisa nova, assim. Hoje as empresas privadas já têm alguém que cuida, que vai haver uma solenidade, então já tem alguém na empresa privada que faz. O cerimonial social, não, esse todo mundo domina. Aqui no Cariri temos excelentes profissionais, que é festa, casamento, 15 anos, boda de prata. Mas quando se trata do cerimonial público, a rigor do protocolo, esse não, esse é lei, decreto da Presidência da República, 7274. É muito fácil você desrespeitar uma autoridade. Isso está relacionado com oratória, porque você tem que saber como tratar. O presidente da Câmara, mesmo que o município seja bem pequenininho, ele é excelentíssimo senhor presidente da Câmara. Os demais vereadores, senhor vereador. Então, esse é difícil. É um curso que eu já trouxe aqui, eu acho que umas 3 vezes. De presidente, né? Exatamente. Eu já trouxe aqui umas 3 vezes, lotou. Também eu trouxe a autoridade maior do assunto. Ele é fundador do Comitê Nacional, Marcelo Reinou, ele é de Recife e foi professor da Universidade Federal durante 30 anos, está aposentado. É um curso muito interessante, mas para as autoridades. Eu diria que o cerimonial é mais para as autoridades que para pessoas físicas. Isso aí, estamos chegando ao final do programa Café com Leite. Hoje o nosso convidado, professor Francisco Lavor, falando sobre oratória. Quero agradecer a sua presença. Muito obrigado. Com certeza o nosso telespectador aprendeu muito. Quero lhe dizer que aprendi muito Nós aprendemos hoje, né, na noite de hoje. E agradecer e dizer que espero tê-lo novamente aqui em breve aqui no nosso programa. Com certeza. Muito obrigado. Boa noite a todos. É isso aí. Terça-feira estaremos de volta. Fiquem agora com Marcelo Fraga e o Multimídia. Um abraço a todos e até lá.